foi um convite da França. O Brasil passou a integrar esse grupo de negociação, ele já existia, mas ele era formado por Colômbia, Argentina e capitaneado pela França. No governo Jair Bolsonaro, o Brasil não fazia parte, ele não estava integrado, Bolsonaro havia rompido essas relações. Os franceses, devedores ali do Brasil, que participou ali daquela iniciativa climática, o presidente Lula foi, privilegiou, esteve lá na cúpula do Macron, o Macron trouxe o Brasil para essa conversa. E essa primeira reunião sobre a Venezuela, com a participação do presidente Lula, está ocorrendo agora em Bruxelas e está contando com representantes do governo venezuelano, a vice-presidente Delcy Rodrigues, uma figura importante no regime, e também da oposição, o advogado Gerardo Blades. Gerardo Blades é uma figura importante na oposição venezuelana, ele já tinha estado com o Celso Amorim, que é o principal assessor político hoje de Lula e que fez aquela visita surpresa a Caracas. Mas não reúne ali todos os espectros da oposição venezuelana. Daniel Rittner, nosso diretor editorial em Brasília, que estava me ajudando nessa apuração, por exemplo, falou com outras pessoas da oposição que não estavam sendo ouvidas nessa reunião. Então, esse é um leque muito amplo de interlocutores, de gente que tem que colocar para sentar para conversar. Do lado dos franceses, o que a gente escuta? Eles hoje reconhecem que é impossível discutir a Venezuela sem o Brasil. Concordam com a posição do Lula, que não dá para isolar o Maduro, você simplesmente tem que trabalhar com ele. Agora discordam com a relativização que o Lula vem fazendo dos métodos utilizados pelo ditador, com as honras que ele recebeu aqui na visita em Brasília e principalmente com o Lula ter dito, né, que a democracia é um conceito relativo e que a Venezuela é uma democracia ampla. Não é, a Venezuela hoje é uma ditadura. A expectativa antes da reunião começar, ela estava marcada para 13h, aqui o horário de Brasília, era que a situação da deputada de oposição, Maria Corina Machado, que está impedida de disputar as eleições pelo regime de Maduro, fosse discutida. É uma preocupação grande pelos franceses e pelos colombianos. Se o Brasil quiser ser um interlocutor ouvido tanto pelo governo, por Maduro, quanto pela oposição, ele vai ter que adotar uma postura isenta. Temos a Priscila agora, gente? Agora sim, temos a Priscila com áudio, com tudo. Conta pra nós, Pri, a reunião já acabou, ainda continua. O que você traz de novidade agora, de momento? Oi, Raquel. Agora sim, boa tarde a todos que nos acompanham. A informação que eu apurei aqui nos bastidores é que a reunião já acabou, mas é um mistério sobre o que aconteceu nessa reunião. Inclusive, tem algumas pessoas do governo que estão perguntando até pra gente se a reunião acabou, porque os próprios integrantes do governo não estão sendo informados exatamente ainda sobre o conteúdo dessa reunião. O que você informou sobre essa decisão em relação ao processo democrático venezuelano, a Venezuela vai passar por eleições no ano que vem, também a participação desses representantes, presidente da Colômbia, Gustavo Petro, presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também a vice-presidente da Venezuela, que representa Nicolás Maduro, que não veio participar, e também a presença desse líder da oposição, que é o Gerardo Blades. Isso está confirmado, fontes estão falando sobre essa informação, repetindo essa informação, que eles que participaram dessa reunião, mas ainda não se sabe exatamente qual foi o conteúdo ou qual foi a conclusão dessa conversa. O que a gente já sabia, Raquel, é que esse assunto seria um dos assuntos tratados aqui na cúpula entre a CELAC, que representa os 33 países latino-americanos e o Caribe, excluindo Estados Unidos e Canadá, e também o bloco europeu, formado por 27 países. Por quê? Porque o presidente Lula tem feito declarações sobre a Venezuela que foram muito criticadas, declarações consideradas, inclusive, pelos europeus como declarações lenientes em relação às questões antidemocráticas que acontecem na Venezuela. A mesma postura também dos europeus é vista em relação aos discursos do presidente Lula em relação à Nicarágua. Então, tanto Venezuela quanto Nicarágua eram dois assuntos que já estavam previstos para serem abordados aqui na cúpula. Vale lembrar que o presidente
presidente Lula recebeu Nicolás Maduro em Brasília e quando recebeu o presidente venezuelano, ele disse que a visão de que a Venezuela vive uma ditadura era uma questão de narrativa. Depois ele amenizou um pouco o tom quando assumiu a presidência do Mercosul, mas ainda assim foi criticado pelo presidente uruguaio Lacalle Pou, e o presidente Lula defende a reintrodução da Venezuela no Mercosul, que é o bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela foi suspensa do bloco justamente por ferir questões democráticas e o presidente Lula tem essa posição de defender a reintrodução do país no bloco do Mercosul. Então, essas questões também estão ligadas aí a essa reunião que aconteceu agora há pouco aqui em paralelo à cúpula da CELAC da União Europeia.